Olá, pessoal. Janaína Cariadia, do Inloco, transmitindo informações e compartilhando experiências. Mais um episódio da série Questões Imobiliárias e Urbanísticas, com uma questão de seriedade, né? Propriedade, que a Débora de Castro da Rocha e seus convidados, hoje na pessoa do Claudinei Daniel, nosso querido Ney. Débora, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Inloco. Obrigada, Jana. Obrigada. É sempre um prazer imenso estar aqui com você. Você sabe disso, né? Uma alegria imensa. A gente sempre acaba numa segunda já esperando pela outra, né? Assim que acaba um programa, já pensa no próximo e no que a gente vai contar aqui para os nossos, para quem acompanha, né? Para quem está sempre conosco aqui, que a gente percebe que a audiência está crescendo semanalmente a gente percebe isso. Então a gente fica muito feliz porque sabe que está de alguma maneira atingindo as pessoas, trazendo um pouquinho, né, compartilhando essas experiências que a gente tem, né, no nosso dia a dia, né, como estudantes que somos sempre eternos estudantes. Então, para a gente é sempre uma alegria estar aqui, né, explorando essas temáticas. A gente, na verdade, sempre fica na dúvida em qual temática trazer, né? Porque tudo legal, tudo para nós é sempre, assim, uma alegria, uma emoção, um trabalho novo, diferente, porque apesar das temáticas, às vezes até, que nem a REURB, que é o caso hoje, parecer que a gente já falou, nossa, mas vão explorar, de repente, a REURB de novo, mas sempre tem aspectos que não foram explorados daquela determinada lei, daquele determinado assunto, daquele ponto, então sempre tem coisas para contar, né? E por isso que, assim, a alegria de estar aqui é sempre imensa e como sempre fosse o primeiro dia, né? Como se a gente sempre estivesse estreando aqui no programa. Então, muito feliz. Obrigada mais uma vez, Jana, por essa oportunidade. Eu acho tão legal porque a recíproca também é verdadeira por minha parte, né? O Inloco como um todo, e as pessoas que têm nos prestigiado, com os feedbacks que a gente tem recebido, no sentido de esperar pelo próximo tema. Porque, assim, né, no meio de uma pandemia, o que fazer, o que não fazer, quais são as diretrizes, essa parte do direito imobiliário urbanístico, ela se faz muito relevante. Então, assim, como a Débora falou, eu faço as minhas palavras, Débora, no sentido de que nós ficamos aguardando. E qual vai ser a temática, né? Lembrando que ainda essa série tem um diferencial, porque a Débora e toda a sua equipe, a equipe do seu escritório, eles acabam preparando também no mesmo dia, então toda segunda-feira, nós temos um material que vai para o Paraná Portal. Nós temos a escrita deles com muita prioridade que vai para o Paraná Portal. Então, não esqueçam de acompanhar também, né, a nossa coluna lá no Paraná Portal, através do Inloco, e nas segundas-feiras nós temos a participação, né, dessa série tão importante, que hoje traz um amigo muito querido, que antes de, né, estar no escritório da Débora, já era amigo, né, aquele negócio para todas as horas, e vai correndo aqui, busca lá, e vai para a rádio, e volta, e ele faz acontecer o negócio no Sinap também. Quero já deixar aqui um abraço bem grande para o nosso presidente do sindicato dos advogados do Paraná, doutor Vitor Hugo, toda a sua equipe, né, a Simone também, amiga querida, e Ney, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Inloco. Obrigado, professora Janaína. Inclusive, o meu nome, né, Claudinei Gomes Daniel, é que desde os meus 16 anos aí, as pessoas, meus amigos, famílias, me chamam de Ney. E às vezes, sabe quando você até esquece que o nome é Claudinei, né? Só que aí, ao longo da vida, você vai indo e você volta desse viés, não vamos usar o nome completo, né? Mas, enfim. Então, agradeço novamente aí pela oportunidade de estar aqui novamente, né? Participando do Inloco. Muito obrigado, Janaína, pela sua audiência, pelo seu apoio, né? Também estou aqui com a professora Débora de Castro, e que também sempre dando apoio, né? Um enorme apoio, contribuindo com o enriquecimento dos nossos artigos, né? E também aos meus estudos. Agradeço também ao presidente Vitor Hugo por toda a oportunidade, porque o programa, no mês passado, completou 1 ano de existência, desde das épocas da rádio, né? Não vejo a hora em voltar esse fluxo novamente,
de encontrar as pessoas, né, de fazer esse bate-papo, que é muito importante esse contato humano, né? Não só, claro que agora nós estamos aí vivendo, como dizem, um novo, né? Mas também é muito importante esse contato humano, né? Que faz aí a gente ter mais essências na vida. Isso que é importante. E desde já fica aí o meu imenso, um agradecimento em especial, tá? Muito legal. Débora, qual que é a temática de hoje, então? Claro, eu já sei, porque eu já li a coluna do Paraná Portal, achei, como sempre, né, de uma qualidade extraordinária, mas vamos compartilhar, então, os conhecimentos de vocês com relação à temática de hoje. Então, vamos lá. Bom, como eu falei, já dei uma préviazinha aqui, né, no início da nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho aqui da REURB novamente, sim, mais especificamente, vamos tratar das modalidades da REURB, né, porque quando a gente fala em REURB, muitos podem pensar a REURB de forma geral, sentido lato, né, dá para fazer regularização fundiária urbana, tudo bem, mas como dá para fazer? Como que isso acontece? Então, existem modalidades, né, dentro da REURB. Nestes casos, vamos falar, então, da REURB-S, que é a REURB de interesse social, e da REURB-E, que é de interesse específico, né, ou seja, uma modalidade, ou seja, um determinado tipo de pessoas, ou então de assentamentos, né, urbanos, eu prefiro chamar até de humanos ali, porque a gente está tratando de aspectos humanos que serão trazidos para o território urbano, né? Então, isso é muita questão, assim, a gente começa com preciosismos e começa a interpretar a lei, e, enfim, começa a dar outras nomenclaturas, né, que não necessariamente aquelas que a gente lê, mas é aquela interpretação que a gente faz, né, sobre a legislação e sobre aquilo que a gente vê. Mas, de qualquer sorte, a gente tem que tratar aqui desses assentamentos humanos que estão ali à margem, de certa forma, porque eles não foram devidamente incorporados. Mas quando nós fazemos isso, quando nós nos utilizamos do Instituto da REURB, nós precisamos fazer essa diferenciação, não apenas didáticos, mas especialmente para poder ver a questão, especialmente de quem vai ser atendido por essa REURB. Ainda que a REURB ela atinja e tenha por escopo realmente trazer essas pessoas, né, esses núcleos urbanos para dar, né, fazer valer o direito à cidade para essas pessoas, para esses núcleos, há de se convir que existem núcleos que são ocupados por pessoas que têm maior capacidade financeira, né, e existem núcleos que estão predominantemente sendo ocupados por pessoas que possuem menor capacidade financeira. E, nesse sentido, a letra da lei ela é bastante clara quando ela diz para nós que, então, o poder público será aquele que será o responsável aí pela definição de quem entrará ou na REURB-S ou na REURB-E. Ao entrar, ou enfim, ingressar nessa modalidade específica, por exemplo, REURB-S, eu vou ter isenção de custas, de emolumentos, o poder público, via de regra, vai custear ali muito do que for necessário para que essas pessoas possam, então, ter esses núcleos incorporados aí ao território urbano. Já ao contrário, quando a gente fala, por exemplo, da REURB-E, eu já não tenho, por exemplo, essa isenção de custas, de emolumentos, né, até muitas vezes vai se direcionar muitos dos gastos a estes núcleos, porque muitas vezes a gente está falando de condomínios, inclusive, e muitos condomínios luxuosos que estão ainda em situação de irregularidade. Aí, nesse ponto, também surgem vários questionamentos, mas como que eu vou tratar de REURB quando eu falo de pessoas que estão aí vivendo numa situação muito melhor ou mais privilegiada? A gente até já falou disso em outra oportunidade, né, porque a REURB ela não visa necessariamente uma ou outra camada da sociedade, um ou outro extrato social. Na verdade, a REURB tem o propósito de incorporar esses núcleos que ainda estão aí irregulares ao território urbano, e é isso, ponto final. O que a gente vai ter que ver são questões ambientais, né, questões econômicas, questões sociais, claro, tudo isso dentro desse bojo, né, desse caldeirão todo, que é aí tentar trazer essas pessoas de alguma forma aí
para a titulação poder provê-las, então, de um título de propriedade e, por via de consequência, fazer com que esses imóveis, então, tenham a valorização devida. Porque, como você sabe, hoje, a maioria, ou grande parte aí dos imóveis brasileiros, não posso dizer que sejam maioria, mas grande parte, digamos, aí, que mais ou menos tem aí um índice aí de uns, digamos, até talvez de 70% regularizados, 30% ou 40% mais ou menos não regularizados. Então, existe um percentual muito grande de irregularidade. E com a lei, com a 13465, que é essa que deu aí essa possibilidade imensa para essa regularização acontecer, não que seja nova, como a gente sabe, já tinham legislações anteriormente que vinham preconizando essa modalidade, enfim, a regularização fundiária, mas a 13465 veio com mais força, então já não é nova, já acontecia, mas agora a gente tem um instituto muito mais robusto, apresentando maiores possibilidades e vindo dentro desse propósito legal e até mesmo constitucional de assegurar o direito à moradia. Só que nós nos deparamos, claro, sempre aí com muita burocracia, entendimentos diferenciados da legislação, inconformidades, muitas vezes aí existe também certa afronta, né, com a legislação que é a 13465 com legislações locais, muito embora a lei, a 13465, dispense qualquer regulamentação municipal, por exemplo, para que possa haver a implementação da REURB, mas, bem ou mal, a gente sabe que existe, né, a municipalidade tem aí a liberalidade também de fazer, ou, enfim, realmente concessões quando se trata de REURB, até porque o pressuposto básico é a titulação dessa propriedade e a ordenação do território urbano. Mas, de qualquer maneira, nós sabemos que existem essas situações que acabam impedindo muito aí da REURB na prática acontecer em muitos casos, né, especialmente quando você está diante, por exemplo, de uma área aí de proteção, de preservação, e quando você toca o meio ambiente de forma geral, área de manancial, aí você tem algumas situações e a legislação ela acaba não sendo muito clara nesse sentido, como que vai acontecer num caso, por exemplo, que essas pessoas estiverem nessas áreas. Então, eu vou deixar, eu vou fazer um projeto para tentar revitalizar, o que vai acontecer no final, né? Então, essas margens ou essas aberturas, né, que acabam sendo aí de entendimento da maioria, acabam levando à impossibilidade de efetivação prática em muitos casos. Mas, claro, hoje a REURB é uma grande realidade, né, ela permite que você consiga, enfim, regularizar os imóveis, né, esses núcleos de forma macro, sem depender necessariamente aí de uma ação individual para cada pessoa, e mais do que isso, sem precisar da intervenção do Poder Judiciário, que é, para nós, aí, um grande serviço público, no sentido de oportunizar a essas pessoas essa titulação, sem que, para tanto, elas tenham que ingressar em juízo, sabendo-se, inclusive, quais são as dificuldades, hoje em dia, aí do Poder Judiciário de analisar tantos projetos, tantos processos, né, é complicado. Então, se você consegue, de alguma maneira, desjudicializar, que é uma proposta da REURB, isso é fantástico, né, a gente consegue, de alguma maneira, trazer aí, inclusive, esse princípio da dignidade da pessoa humana, que é tão afeto na REURB, a sua efetivação prática, né, porque o que para nós pode ser pouco, quando você fala de uma REURB-S, por exemplo, que está sendo compreendida ou, enfim, sendo apresentada e aplicada para pessoas que são de predominantemente baixa renda, você está fazendo ou tratando de uma inclusão social, né? Então, são questões sociais, por isso que o título até do nosso artigo, ele se volta a essas questões socioeconômicas, porque quando você trata de REURB, você necessariamente vai trazer esses impactos socioeconômicos para a sociedade. Então, são tantos vieses, tantas possibilidades, e especialmente quando a gente fala de Constituição Federal, porque eu lembro quando eu estava na faculdade, né, eu sempre fui uma apaixonada pelo direito constitucional, tanto que eu trago até hoje aí, eu me tornei muito amiga do meu professor à época,
professor que é hoje vereador aí, Dalton Borba, e, inclusive, assim, sou fã dele, acho ele fantástico, uma pessoa que luta realmente aí pelo que entende correto, né? Eu aprendi na época e ele falava, no tempo que eu estudava, o direito constitucional era tido como perfumaria, ninguém levava muito a sério. E hoje a gente sabe o quão é fundamental você trazer qualquer premissa, qualquer legislação, qualquer direito, analisando-se sob o prisma constitucional, porque ele realmente é o arcabouço básico, necessário, indispensável para a efetivação de direitos, ainda que necessariamente ele não possa, né, nem todos sejam ali de aplicação imediata, mas você consegue a sua efetivação a partir dos princípios, enfim, de tudo que ele nos revela aí no dia a dia. E Rio Urbano nada mais é do que isso, a efetivação do direito à moradia, da dignidade da pessoa humana, né, você consegue trazer para a sociedade ou para a integração a esse ambiente urbano essas pessoas que, via de regra, especialmente no caso da Rio URBS, estão vivendo praticamente à margem da sociedade, quando não tem um título, quando não tem aí realmente uma satisfação de um direito tão essencial, né? Porque posse qualquer um tem, eu tenho, você tem, né? O simples fato de viver numa casa, num ambiente é posse, mas a propriedade é tão grandiosa, é tão importante, né? Tanto é importante que, inclusive, também dentro do direito civil, o direito civil foi construído para proteger a propriedade. Então, não só constitucionalmente, né, o direito civil como um todo, ele é assim. Então, se a gente parar para pensar nesses institutos que vieram posteriormente, enfim, que tem como primazia a satisfação desses interesses sociais, né, e não só sociais, como também fundamentais, sempre vale a pena a gente tratar deles com bastante vagar, se debruçar, porque sempre tem uma nova perspectiva para ser alimentada, para ser eventualmente avaliada e até melhorada, se for o caso, né? Todo dia a gente tem que melhorar, repensar, trabalhar esses institutos para ver o que a gente consegue fazer de melhor pela sociedade, né? Débora, deixa eu pegar teu gancho e mandar um abraço para o meu amigo Dalton Borba, né? Ele foi teu professor. Eu não tive a oportunidade de ter aula com ele, porque a minha formação foi na FURB Blumenau, e aqui deixar também os registros para o meu grande mestre, Antônio Carlos Marchiori, que assim me fez despertar o interesse pela Constituição Federal, e hoje eu digo que eu sou uma constitucional trabalhista, não pode ser diferente. A tua fala me reportou, sem sombra de dúvidas, a Constituição Federal, e eu gosto, puxando agora aqui para o Dalton, um grande amigo que eu acabei fazendo, né, dentro da academia, dentro da sala dos professores, gosto muito da família dele, carinhosamente chamamos ele de Daltinho, apesar dele ser grande, né, grande profissional, grande personalidade, então deixar um registro aqui para ele também, porque afinal de contas, a Constituição Federal está aí para ser respeitada, para ser vivenciada, para ser aplicada, não é mesmo? Exatamente, eu penso da mesma forma, né, ainda que muitos, né, não tenham, ou, enfim, acabem relegando à margem, hoje nem tanto, né, isso mais no tempo lá que a gente fez faculdade lá atrás, e até mesmo o próprio Dalton, né, quando via, inclusive o próprio ministro Barroso, né, eu particularmente aprendi direito constitucional pelo ministro Barroso, então lembro até hoje de algumas passagens, né, que ele também traz nos seus livros, inclusive, ou até mesmo nos seus discursos, palestras, quando ele fala que o pai dele sempre falava, você tem que largar 3 coisas, você tem que largar o Flamengo, você tem que largar de fumar, e você tem que largar esse direito constitucional que não vai te levar a lugar nenhum, né, bem na época da ditadura militar. E hoje a gente vê que, na verdade, né, bem o contrário, olha onde o direito constitucional o levou. Então, tanto que foi uma das primeiras especializações que eu fiz também, até foi por ele, porque eu, né, acabei estudando pelo ministro, e depois pelo professor Dalton, né, que era meu professor, hoje um grande amigo, a quem eu devo aí uma imensa reverência, porque ele realmente é uma pessoa singular, né, no nosso meio, autêntico, né, fala o que pensa,
Total. né? Então, assim, me inspiro muito nele até hoje, assim, grande mestre, né? Eterno mestre. Então, assim, a gente vê o quanto é importante construir essas bases, né, dentro do direito constitucional. Eu sempre estimulo muito os meus também aqui, equipe, para que nunca deixe apagar esse fogo que nos move, que são justamente essas bases voltadas ao constitucionalismo. Por mais que possa parecer distante, mas é o que nos movimenta, inclusive movimenta o nosso discurso, embeleza o discurso e faz com que você evidencie direitos que muitas vezes não são lembrados ou não são tão reconhecidos ou efetivados na prática, talvez por uma força que não exista ali, pela ausência de discurso, talvez, é necessário. Enfim, né, já poderia divagar muito nesse aspecto, mas, assim, o direito constitucional vem aqui nesse sentido para efetivação, realmente, para dizer, olha, gente, é isso aqui, né, vamos fazer com que essas pessoas tenham direito, sem pensar se porque, não, aqui, de repente, o terreno da pessoa ultrapassa o limite. Eu não posso pensar assim, eu tenho que incorporar realmente essa pessoa, tem que incorporar aquele imóvel, que tem que trazer essa pessoa realmente para esse núcleo, para a área urbana, né? Então, não vale só pensar o direito à cidade, deixando essas pessoas esquecidas, né? A gente tem que pensar, repensar, na verdade, esse direito à cidade. Isso mesmo. E Ney, quero te ouvir falar a respeito da temática, Ney. Então, ressaltando aí a fala da professora Débora, né, que vamos tratar desse tema, que é a regularização fundiária urbana, sendo um tema especial, que a lei traz em específico, e que trata-se de duas viés, né, que é a REUR-VIEX e a REUR-VIE, como a professora já ressaltou, né. E por que ela é especial, né? Pois trata também de outros determinados assuntos, né, dessa lei, como, por exemplo, o uso capião, né? Também o direito de laje, o condomínio em lote. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre essa questão da regularização fiduciária urbana, né? Mas para iniciar sobre o que seria, de repente, essa REURB, temos que realmente falar sobre os fundamentos dessa regularização fundiária urbana, como base. O que é essa base, né? Que é sobre a dignidade humana, né? Que é resgatar as pessoas em situações precárias, a moradia, erradicar a desigualdade social, né? A discriminação, conforme o artigo 1º da Constituição Federal, pois a moradia é um direito fundamental, conforme previsto no artigo 5º da Constituição Federal, né? Como uma das cláusulas pétreas, né? Que são iguais que todos são iguais perante a lei, e que garante aos brasileiros, estrangeiros, o direito à vida, à liberdade, né, à segurança, bem como o direito de propriedade, que é o tema de hoje, trazendo como uma das cláusulas pétreas, né? E trazendo a dignidade da pessoa humana como um direito fundamental, conforme o artigo 6º da Constituição, que são os direitos sociais, né, a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, né, a previdência social, a proteção, a maternidade, a infância, assistência aos desamparados, né, assistência aos desamparados, que no caso aí entra a REURB, né? Então, o artigo 1º, o artigo 5º, o artigo 6º, traz como viés aí, como os fundamentos do direito à moradia de propriedade, que trata-se da dignidade da pessoa humana. Ou seja, a Lei 13465, né, que foi sancionada aí em 11 de julho de 2017, que dispõe da regularização fundiária rural e urbana. E mais precisamente, em seu artigo 9º, que nós vamos tratar aqui, que abrange as medidas judiciais, urbanísticas, ambientais, sociais, né, destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento do território urbano e à titulação dos seus ocupantes. Bom, pois bem, os ocupantes brasileiros que têm a moradia, mas estão à margem da sociedade, esses ocupantes que não têm o título
mas por vias jurídicas, pelo urbanismo ambiental e com o objetivo de titular, né, a regularização dos ocupantes, trazendo a moradia e a cidadania, né, a esses ocupantes, né? Então, existem duas modalidades da regularização fiduciária urbana, que, como a professora Débora já ressaltou, que o REURB-S trata-se das pessoas de baixa renda, que envolve o coletivo, o social, né, que cabe ao poder público distinguir e definir os trâmites administrativos, né, do REURB-S. E que o REURB-S terão a isenção de custas, as pessoas que têm direito ao REURB-S têm a isenção de custas para ter mais acesso a esse direito. A outra modalidade, que é o REURB-E, né, que trata-se de interesses específicos, né, que trata da população que não se enquadra em baixa renda, né? Então, que ficará condicionada ao pagamento justo dos valores da regularização fiduciária. E, vamos dizer assim, quem poderia solicitar essa REURB, né? Do pedido administrativo, os legitimados, seja REURB-S ou REURB-E, né? Que poderão solicitar a União, os estados, aí, como nós citamos aí os municípios, né? O poder público, a defensoria pública, né, que trata-se do REURB-S, o Ministério Público também, né, os beneficiários, né, ou seja, os próprios proprietários dos imóveis podem pedir a regularização, né, os proprietários também de loteamentos irregulares ali, que necessitam de regularização, que no caso eles não se enquadrariam, né, numa REURB-S, mas se enquadrariam numa regularização de REURB-E, né, específico, né. E aí, através desses pedidos, desse longo trâmite, tá? Por fim, aí a CRE, que é a Certidão de Regularização Fiduciária, que é o documento emitido pelo município, que no final de todo esse trâmite da REURB. E também, até, algumas pessoas até perguntam, mas por que as pessoas estão de forma irregular? É que, bom, alguns anos, né, vamos dizer assim, anos atrás, por algum motivo específico, né, talvez na época, como não houve a regularização, mas isso não é um impedimento que as pessoas elas possam solicitar a regularização, né, para esse viés atual, utilizando-se da lei 13.465, e também recentemente, até que nós falamos aí da lei que foi sancionada aí recentemente aí pelo Rafael Greca, né, que também dá direito à moradia, a 635, que dá direito à moradia, né, aos curitibanos, que também estão nesse viés de regularização de REURB-S, por exemplo, né? Então, é um longo trâmite. Aí pode-se até questionarem, né, como que poderia solicitar essa REURB. É importante, como o trâmite, de todo o trâmite, todo o viés jurídico e administrativo, é interessante, sim, um acompanhamento, né, de um advogado, né, que possa fazer todo esse procedimento, que não é uma coisa, não é tratado de uma noite para o dia, vamos dizer assim, que tem todo um trâmite, realmente, como existem casos até, né, que já até demos, vamos dizer assim, consultorias, né? Então, é extenso, tá? Mas a lei, né, a lei 13.465, ela dá todo o caminho jurídico para que seja sucedida essa questão da REURB-E, por exemplo, né? Porque a REURB-S, quem vai tratar, quem vai dizer se é REURB-E ou REURB-S, realmente é o processo administrativo, é o poder público, né? É o Ministério Público, é o município que vai dizer qual é o caminho a ser tomado ali, tá? Então, é esse que seria aí o ponto X, né? Da questão da regularização da REURB-E, né? Que aqui na região até existem muitos lugares aí que necessitam, né, dessa regularização. Então, para que esses núcleos informais seja incluído aí no ordenamento, né, no ordenamento jurídico. Por isso,
interessante essa regularização, né? E também a questão do REURBS, como trata-se de uma situação, digamos assim, um pouco mais complexa, né? Porque envolve também o poder público, né? Envolve também aí um coletivo maior, envolve aí também até vamos dizer assim, uma criação de uma associação para que seja mais sucedida nessa regularização, na quantidade de pessoas, e lotes e famílias que estão à margem, né? Então, por isso que é interessante esse acompanhamento jurídico, tá? Mediante a lei a 13.465, tá? Que seria esses os pontos, né? Dessa regularização desse nosso informativo e trazemos aí a população, né? Débora e Ney, deixa eu perguntar, bem interessante, assim, porque nós temos, quem não estiver, né, dentro de uma regularidade, deve buscar, conforme foi bem ponderado aqui, tanto por Débora como pelo Ney, a regularização adequada. Mas qual que seria o time para isso, uma vez que ele já está irregular, né? Então já passou daquele momento certo e apropriado para assim proceder. Existiria algum time ou quanto mais cedo melhor? Como que ele, né, a pessoa tem que se conscientizar disso também? Na verdade, os núcleos, eles têm que partir de um pressuposto da consolidação, né? Então, esses núcleos já devem estar consolidados para que haja, de fato, aí o reconhecimento desse núcleo urbano, né? Então, essa é a importância. Agora, o que a gente tem de prazo realmente na lei é até para evitar que haja aí uma usurpação do direito à propriedade, é aquele prazo de 22/12 de 2016. Então, o núcleo vai ter que ser considerado existente até essa data. Posteriormente, já não estaria mais contemplado pela legislação, né? Então, no sentido de caber REURB, né? Por exemplo, a partir do dia 23 de dezembro de 2016, houve lá a criação de algum outro núcleo com a sua existência ali configurada, já não caberia mais em tese, né? Então, o que a gente tem na lei seria basicamente isso, mas eu acho que assim, até vejo, de certa forma, como uma proteção mesmo, que o legislador visou fornecer àquele que tem a sua propriedade, porque senão seria fácil, de repente, né, pessoas talvez mal intencionadas aí tentarem forjar a criação de núcleos urbanos, na verdade, que não seriam necessariamente ou não se enquadrariam aí nas disposições legais, né? Porque se a gente parte de um pressuposto que deve haver essa consolidação, né, pelo menos esse reconhecimento, né, essas pessoas já estão vivendo lá há muito tempo, ou seja, já têm a sua vida constituída naquele local, né? Então, você tem uma proteção que deve realmente ser resguardada ali de alguma maneira pela legislação, ou seja, deve ser efetivado aquele direito, de fato, daquela pessoa ter o título da propriedade, né? Agora, do contrário, se você perceber que as pessoas se utilizam da lei para tentar realmente adquirir um direito que não lhes cabe, aí cumpre realmente ter uma delimitação. Então, eu vejo como bastante importante aí ter esse marco legal para poder delimitar o direito, né, o momento até onde se poderá requerer, né. E também ressaltando, né, sobre a lei sancionada, a lei 15.635, sancionada em 18 de maio de 2020, aqui no município de Curitiba, na cidade de Curitiba, a regularização fiduciária existente, né, desta lei, através desta lei municipal, a data é até o dia 31 de dezembro de 2019, tá? Então, aí é bom ressaltar também, né? Porque realmente, a doutora Débora ressaltou, porque senão, né, todo mundo ia estar aí fazendo jus numa situação de uma forma ilegal até, né, vamos dizer assim, inconstitucional, né? Então, o legislador, ele acabou tendo essa proteção, né, doutora? Isso, e na verdade o que eu vejo ali, né, a gente tem uma lei que é uma lei, a gente tem de caráter abrangente, nacional, né, que é 13.465, né, é uma lei federal, e a gente tem essas leis municipais que vão aí fechando esses espaços vazios, ou até constituindo aí alguns direitos,
né, até elastecendo de certa maneira, mas como eu não tenho uma obrigatoriedade de ter, por exemplo, uma legislação municipal para que a REURB aconteça, na medida em que eu não tenha essa legislação, então eu posso me pautar necessariamente no que a 13465 está preconizando, né? Então, quando, né, na existência de eventual lacuna, a 13465 vai tentar dispor, claro que, né, a gente tem a 13465, ainda que haja aí o ânimo, né, do legislador em trazer aí o instituto jurídico e até efetivar esses direitos, mas a gente sabe que existem problemas, né, ainda que antes mesmo do advento da lei agora municipal, a gente também estava com vários problemas, inclusive até ano passado nós fizemos um simpósio falando especificamente da REURB, ainda num momento bem crítico, né, quando as pessoas não sabiam exatamente nem como, né, ainda estavam vivendo muitos problemas ainda, né, a REURB gradativamente tem sido aí instrumento cada vez mais utilizado, mas até aquela época, maio do ano passado, por exemplo, ainda a gente conseguia verificar que, inclusive, questões, aspectos constitucionais, por exemplo, tem uma disposição ali que fala na 13465 que ela deve beneficiar preferencialmente mulher. Então, assim, se você tem o princípio da igualdade, que diz que não existem diferenças mais hoje entre os sexos, né, não se poderia considerar, por exemplo, um privilégio para a mulher ter aí prioridade, por exemplo, na regularização. Mas, de qualquer maneira, isso ainda estava pegando um pouco lá no começo, ali, quando do advento da lei, muitos questionamentos, sabe, muitas elucubrações, pessoas, mas isso, mas aquilo, né, para esses aspectos mais realmente pontuais da lei, e às vezes servindo aí até de óbice para a efetivação dela, sabe? Mas, gradativamente, eu sinto que as coisas estão mudando, que tem acontecido de uma maneira mais eficaz mesmo, né, com alguns tropeços aqui, outros ali, né, algumas prefeituras ainda não sabem muito bem como tratar da questão, ainda existe, né, nós mesmos, ainda quando tentamos ainda contato com algumas prefeituras, ainda existem muitos problemas, né, em casos práticos mesmo, a pessoa não saber como fazer, não saber te direcionar, não saber passar informação, nem saber exatamente o que é a REURB, né, então ainda a gente se depara muito com isso, mas eu creio que assim como a própria usucapião extrajudicial, que lá em 2015 era ainda bem nova, né, depois com a 13465 também se fortaleceu, né, assim como né, esse próprio Instituto Jurídico, acho que a gente vai ter evolução com o tempo, as pessoas vão se familiarizando, né, vai ficando muito mais tranquilo, os advogados também que militam mais na área da REURB também, né, vão se especializando cada vez mais na área, e as coisas vão, né, acho que as pessoas também vão ficando mais conscientes dos seus direitos, das possibilidades que têm, e acabam também pressionando o poder público, porque bem ou mal, né, o poder público diz, né, onde que dá para regularizar, onde não dá, enfim, é ele que vai dizer, mas de qualquer maneira a pressão popular também sendo forte, sempre ajuda, né, as coisas acontecerem muito mais rapidamente. Eu sempre falo que as pessoas, quando elas conhecem os seus direitos, elas conseguem brigar por eles, né, e isso é fato, infelizmente, no país ainda a gente se depara com pessoas que não conhecem muito bem os seus direitos, e por isso a importância até do próprio in loco, né, de esclarecer realmente, levar essas questões práticas para a sociedade, a gente não fala só para advogados, a gente fala para as pessoas, não importam, né, não importa quem elas sejam, né, o que elas façam, né, a gente precisa atingir as pessoas para que elas saibam dos seus direitos, para que elas consigam, de alguma maneira, buscá-los e efetivá-los, né. Eu acho que isso é a premissa básica aqui, eu acho que o que norteia a Jana, até inclusive na própria criação e condução do in loco diariamente aí, nessas maratonas que ela faz, que eu fico admirada, né, com esse pique dessa minha amiga. Eu vejo ela tá numa live, daqui a pouco ela tá em outra, e assim ela vai. Que conhecimento que essa mulher tem, né? Isso, e sabe o que é legal, Débora, do in loco? Porque ele me proporciona essas informações. Então, assim, tanto quanto nós compartilhamos informações e experiências, né, eu absorvo muito. Então, eu tenho aprendido muito dentro da temática de vocês, né, que foge, não vou dizer total, porque, assim, o ressaltou artigos que eu utilizo no meu dia a dia, né, de estudos trabalhistas,
constantemente, artigo 1º, 3º, o 6º, o 5º, todos eles estão interligados com as relações de trabalho, mas eu acabo, assim, nossa, aprendendo demais e até desperta reflexões para que as pessoas comecem a se conscientizar, como bem falou a Débora, dos seus direitos, mas das suas responsabilidades também. E quando a gente fala de direito imobiliário urbanístico, vem uma série, eu, a Débora e Ney, para mim, vem uma série de responsabilidades que nós devemos nos conscientizar. Porque a partir do momento que eu estou me conscientizando da minha responsabilidade, estou cobrando do poder público também. Isso é muito importante. Então, mais uma vez, eu quero agradecer imensamente, primeiro, a amizade que se formou, né, de uma maneira muito bacana, muito natural, muito legal, e que a Débora com os convidados, hoje aqui é o Ney, né, mas já estivemos aqui com tantos outros, acabam vindo a brilhantar ainda mais esse propósito do In Loco. Então, Débora, muito obrigada por tudo que você tem transmitido, né? Parabéns pela profissional, pela pessoa, pela amiga que você é. E Ney, da mesma forma, né? O Ney eu já conheço presencialmente e há mais tempo que a Débora, né? Mas em breve me aguardem. E aí eu vou querer aquele da semana passada, né? Que vocês fizeram happy hour. Então, aquele daquele estilo, vamos comemorar, né? Mas, assim, um carinho muito grande por vocês e um agradecimento imenso. Muito obrigada mesmo. E eu já fico no aguardo da temática da semana que vem. Aí, da semana que vem, eu já posso garantir que vai ser uma temática que vai fugir bastante dessa, mas vai despertar bastante interesse, principalmente de quem gosta de tecnologia na área imobiliária. Então, já vou dar aqui uma pontinha, né? Para quem nos acompanha aí, né? A gente vai tratar de um tema muito legal. Até eu assim, sou assim, uma pessoa que gosta de investigar bastante, pesquisar muito, porque o direito imobiliário ele parece muito antigo e é realmente, por isso que assim eu sou fascinada por ele, porque ele tem uma história muito grande, vem lá da época do direito romano, e a gente sabe disso, né? Como a gente já falou semana passada aqui, né? Mas ele tem aí seus desdobramentos agora com a tecnologia que são fantásticos e a gente vai trazer aqui algumas questões aí que são essenciais para aqueles que militam na área imobiliária e especialmente para aqueles que querem militar ou que são aí querem conhecer, enfim, que estão aí nesse trânsito, né, imobiliário que todos nós sempre invariavelmente uma hora vamos estar, se não estamos vamos estar, né? Então, é muito legal, acho que, assim, vale a pena vocês nos assistirem na próxima semana. Opa, ficou a dica já para a próxima semana, que coisa boa! Ney, muito obrigada pela tua participação, Ney. Eu que agradeço. Eu vou até ressaltar aí um poema da Helena Collodi, né? Opa! Para completar aí a nossa live, a nossa segunda-feira que iniciamos aí essa semana, agraciada por Deus. Porque ela diz o seguinte, que da estátua de areia, nada restará depois da maré cheia. Por quê? Porque nós somos o quê? Um sopro divino de Deus, né? Então, somos aí um cristal e que devemos aproveitar, sim, enquanto estátua. Devemos aproveitar, sim, a nossa vida, devemos aproveitar, sim, as oportunidades, abraçar com amor, carinho, né? Porque o resto, nós damos um jeito. Agora, a saúde, a vida é o mais importante aí, que Deus nos dá esse sopro de poder acordar todos os dias, né? E sermos estátuas aí por um longo tempo. E agradeço aí, e também eu quero parabenizar, né, esse trabalho aí da professora Janaína, porque essa maratona de lives, que é isso aí que faça grandes diferenças na vida de muita gente, né? Inclusive na minha, aprendendo a cada dia. E agora trabalhando com a doutora Débora, né? Digamos de passagem aí, um grande abraço à professora Thais também, que na questão do direito civil, né? Agora aprendendo a cada dia mais aí com a professora Débora, que é muito importante, né? A questão do aprendizado, da questão do direito civil, para quem é estudante de direito, né? Que é uma coisa muito ampla, né? Então,
É necessário, sim, ter um dia a dia aí de trabalho para poder compreender melhor, né? E poder assimilar e gostar do direito civil, que é muito importante. Então, parabéns, professora Janaína, por esse trabalho que vem desenvolvendo. Agradeço novamente aí a presença, em especial, né? Um grande abraço também lá ao pessoal do Sindicato dos Advogados, a todos os colunistas do programa Sinap no Ar, né? Que é um trabalho árduo, mas é gostoso, estamos aí fazendo, e temos muito ainda que angariar e crescer, né? Cada dia que passa vai crescendo, né? Um grande abraço também lá à querida Simone Charão, também ao presidente Dr. Vitor Hugo, né? E só tenho a agradecer a Deus aí e minha família aí por estar aqui com vocês. Obrigado também à professora Débora por toda essa oportunidade aí que vem concedendo aí. Muito obrigado. Obrigado, professoras. Muito legal, gente. Então, eu já fico na expectativa da próxima semana, né? Isso aí. E agradecer demais a vocês. Como diz o Ney, primeiramente a Deus, né? Que continue nos abençoando com essa amizade tão bonita, com essa forma de compartilhar experiências. Fico feliz com o feedback de vocês com relação ao Inloco. Realmente é uma maratona, mas é uma maratona tão legal. E eu tenho 2 parceirinhos em casa que me ajudam demais. Então, assim, tem sido muito legal mesmo, né? Hoje estou na casa de amigos bem queridos, que acabaram, a minha amiga acabou ficando. Um abraço para a Lohane e para o Lucas, né? A Lô, como carinhosamente é chamada lá em casa, ficou com as crianças hoje, que tinha uma maratona de reuniões, foi para o escritório e tal, e como são poucas as pessoas que eu confio, né, que fiquem um pouquinho com as crianças, mas em regra, nós ficamos em casa, então nos momentos das lives é um momento de cada live, é um momento que eles acabam fazendo e desenvolvendo atividades deles, então tem sido muito legal também, muito promissor para nós. Deus é muito bom o tempo todo ele é bom. Então, que Deus abençoe imensamente a semana de vocês. Aguardo as novidades, temos mais novidades aí para o Inloco, principalmente no mundo do trabalho, que era uma das séries que eu estava sentindo falta, né? E vamos ver uma série forte também, assim como essa das questões imobiliárias e urbanísticas. Gente, muito obrigada, Deus abençoe a todos, e eu espero vocês na próxima semana. Um beijão. Fiquem com Deus. Até um beijo a todos. Até. Obrigada. Tchau. Tchau.